Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Salmos de número 100, verso 1. A paz do Senhor Jesus para você de perto, para você de longe. Que o Senhor Deus, nesta manhã de domingo, continue com as mãos estendidas sobre a sua vida. Você que está em casa, quem sabe você que está na ambiência do trabalho ou, lamentavelmente, quem sabe numa ambiência hospitalar. Saiba de que o Senhor ainda cura. Ele é a cura das nações. Mas eu quero lhe saudar também, você que ainda não serve ao Senhor, nosso Deus, mas sempre está conectado conosco, ou de repente, por uma providência de Deus, você chegou até aqui, a esse veículo de comunicação, seja pelas repetidoras da Rede Brasil ou por meio das plataformas digitais. O importante é que você chegou aqui e nós queremos saudá-lo com a paz, saudá-la com a paz do Senhor Jesus. Sempre estamos aqui aos domingos para juntos aprendermos a palavra do Senhor e, como sempre fazemos, queremos saudar aqueles amigos ainda não evangélicos, saudar aos nossos queridos irmãos aqui do estado de Pernambuco, enfim, a todos que nos acompanham nos estados espalhados por esta grande nação chamada Brasil, e você que está fora no exterior, que nos acompanha pelo YouTube ou também por outras plataformas digitais como o Facebook e o Instagram. Deus abençoe você, nosso muito obrigado. Sempre que nos encontramos, nós oramos. Mas antes de orar, eu quero estender aqui minhas palavras agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, agradecendo também ao pastor Nadir Jackson Saraiva, que é o superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco. E sempre no início nós oramos a Deus agradecendo ao Senhor e eu quero convidar você a fazer isso comigo neste momento. Vamos orar juntos? Então oremos. Querido Deus e Pai, Deus eterno e bondoso, nosso muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Continua com as Tuas mãos poderosas estendidas sobre as nossas vidas e que mais uma vez neste domingo sejamos abençoados pela Tua santa e bendita palavra. Que o Teu bom Espírito Santo nos ajude e nos guie, abra, Senhor, o nosso entendimento para que possamos entender a Tua palavra e que sejamos ricamente abençoados. Abençoa, Senhor, a nossa nação, abençoa, Deus, a Tua igreja, o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, sua família, a diretoria da igreja. Abençoa, Senhor, aqui em Pernambuco, abençoa a missão que está, Senhor, espalhada aí por vários países, Teus servos e servas missionários que estão pregando a Tua palavra. Queremos Te pedir pela Rede Brasil de Comunicação, que tem sido esse veículo, Senhor, abençoador. Nos ajuda em tudo, continua com as Tuas mãos estendidas sobre nossa família, contempla aqueles que estão nos hospitais neste momento, aqueles que precisam, Senhor, de uma cura, que precisam, Deus, de um milagre, aqueles, Deus, que precisam, Senhor, de uma intervenção dos céus. Faz isso nesta manhã. Te pedimos por todos nós e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos então agora louvar ao Senhor. Você que tem a sua harpa cristã, então abra aí a sua harpa cristã. Nós vamos agora convidar o presbítero, nosso irmão Jailson. Ele vai estar orando, quero dizer, cantando, louvando a Deus com os hinos da harpa, e nós vamos estar acompanhando, louvando ao Senhor. Presbítero Jailson, por favor, louve ao Senhor. Glória a Deus, paz do Senhor para todos os irmãos, todos os ouvintes da palavra de Deus. Que bênção estarmos aqui na presença do Senhor. Queremos agradecer a oportunidade, primeiramente ao autor da nossa vida, ao nosso Deus, mas também queremos agradecer ao escalado deste programa e também ao nosso querido pastor presidente pela confiança de estarmos aqui para juntos com todos adorar ao Senhor. Queremos convocar, reforçar o convite para que possamos neste momento parar tudo que estivermos fazendo e louvar a Deus. Amém, irmãos? Hino de número 194, Jesus me guiará. Aleluia, o Senhor está conosco em todos os momentos. A quem vele as pisadas que eu dou na sombra ou luz, pelas sendas escarpadas velará por mim Jesus. Pelos vales, pelos montes me
conduz a sua mão. Vejo já nos horizontes de uma perene mansão. Há quem vele as pisadas, minha senda traçará para as célicas moradas. Sim, Jesus me guiará. Há contato quem me explica a presença do Senhor, que as manchas purifica e me livra de temor. Cristo com a mão ferida proteção me pode dar. Quando vejo desta vida o inquieto e forte mar, há quem vele as pisadas, minha senda traçará para as célicas moradas. Sim, Jesus me guiará. Há um coração amante de infinita compaixão, que concede paz constante ao contrito coração. Há favor e liberdade em Jesus o Salvador, muita graça e verdade e poder consolador. Há quem vele as pisadas, minha senda traçará para as célicas moradas. Sim, Jesus me guiará. Aleluia, glória a Deus. Estamos guiados, orientados, não estamos à deriva neste mar da vida. Temos um guia fiel, é o nosso Deus. Aleluia. Hino de número 232, os bem-aventurados. Aleluia. Bem-aventurados são os de limpo coração, que não buscam as riquezas para si, a tranquilidade e paz que desfrutam hoje jamais poderão discriminadas ser por mim. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem-aventurado fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Grande dita e muito favor me concede meu Senhor, pelo sangue que por mim verteu na cruz. Tornará também meu ser cheio de veraz prazer, se viver e caminhar na sua luz. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Ao Senhor obedecer, dele mesmo me encher, para mim isto é o verdadeiro céu. E por seu imenso amor para o pobre pecador, quero aqui louvá-lo e além do véu. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber.
Quão perfeita é minha paz, não anelo nada mais. Quero sempre aqui fazer o seu querer. Tenho amado o Salvador e possuo seu amor. Gozarei eternamente, muito prazer. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Amém. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na casa de Deus participando dessa escola bíblica dominical. E hoje nós queremos apresentar a lição e temos uma lição muito importante, que é a lição de número 3, que vai aparecer agora aí na sua tela. A lição número 3 tem por título A Impaciência na Espera do Cumprimento da Promessa. E nós temos também o texto áureo da lição e temos a verdade prática. Vamos ler os dois? O texto áureo, que também aparece na sua tela, diz o seguinte: está registrado em Gênesis capítulo 16 e versículo 2. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Então, pois, entre a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. E a nossa verdade prática diz o seguinte: a impaciência é antagônica à fé, por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com as suas promessas no tempo certo. Vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe? Ela está registrada no livro de Gênesis, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 16. Nos acompanhe, vai aparecer agora na sua tela. Diz assim um texto bíblico: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim, tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara a terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos seus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens? E para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Emanuel, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és o Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Larói, eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Meu querido irmão, essa foi a leitura bíblica em classe, e eu quero convidar você nesse momento para nós realizarmos uma oração. Vamos orar ao Pai Celestial, vamos falar com Deus, Ele está aqui conosco. A Escola Bíblica Dominical,
É um culto que acontece não somente aqui nesses estúdios, mas está acontecendo aí na sua casa, onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, no seu hospital, no hospital onde você está. Nos acompanhe nesse momento, ore a Deus com fé, chegue diante dele orando, buscando e clamando ao Senhor. Vamos orar. Pai eterno, Pai querido, Deus das misericórdias, nós queremos te agradecer, queremos te louvar pela oportunidade de numa manhã de domingo estar participando de uma escola dominical, de estar aqui para aprender a tua santa palavra. Que o teu Santo Espírito, Pai, governe nossas mentes, nossos corações, venha revelar os teus mistérios por intermédio da tua santa palavra, venha nos ensinar, venha nos confortar, nos ajuda e, Pai eterno, toca também no coração daqueles que ainda não são crentes, para que se convertam, tenham um encontro pessoal contigo. Fica conosco, que a tua mão santa, a tua mão poderosa possa estar estendida sobre a nossa vida. Queremos ouvir a tua voz nessa manhã. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. E meu querido irmão em Cristo Jesus, aproveitando o momento, como a escola dominical é um culto, no culto tem louvores, no culto também tem a pregação, a mensagem da palavra de Deus e, claro, tem um momento do ofertório. Ofertar, dizimar, pagar seu voto, deve ser encarado como um ato de adoração, um ato de gratidão a Deus. Então faça isso com o coração aberto, coração grato, faça de maneira feliz, faça como não, faça num ato de adoração a Deus. Vamos ler um versículo junto? Eu quero lhe convidar, um versículo bem conhecido que fala dessa alegria, de compartilhar aquilo que está dentro do nosso coração com a casa de Deus. Segundo o livro de Coríntios, capítulo 9 e o versículo 7. Toda vez que você for ofertar, lembre desse versículo, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Pegou essa frase? Partezinha final, Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que tem um coração aberto para chegar diante do Senhor e ofertar. Então faça isso com muito prazer, com muita alegria, com certeza a bênção de Deus vai estar sobre a tua vida. E a Rede Brasil, pensando em você que está em outro país, você que está distante, talvez não tenha a mesma disponibilidade de vir à casa de Deus, mas que quer adorar a Deus também dessa forma, ela vem disponibilizando alguns canais. E o primeiro canal é o que aparece agora aí na sua tela. Você está vendo o QR Code, olha aí, o CNPJ 10.632 404 mil, ao contrário, o dígito de número 51, que também é a chave do Pix. Você também está vendo as contas da Caixa Econômica, Bradesco e o Banco do Brasil. Lembrando que todo o depósito deve ser realizado em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Então, esses são alguns canais que facilitam esse ato de adoração a Deus. E aqui ao meu lado, você está vendo ainda mais informações. Faça isso. Faça com amor. E eu quero também lhe convidar nesse momento para realizarmos mais uma oração de gratidão pelo pão que chega nas nossas mesas, de gratidão pela água, pelo dia, pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui na casa de Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor? Chegue diante de Deus nesse momento e vamos fazer também, ou seja, vamos incluir um pedido de oração aqui, como sempre fazemos. Orar pelas pessoas que estão desempregadas, orar por aqueles que estão se preparando para enfrentar uma prova de concurso público, aquele que vai enfrentar uma entrevista de emprego, é aquela mãe que nesse momento está se ajoelhando para falar com Deus para que a porta seja aberta para o seu filho ou para um neto também. Deixa eu lhe dizer algo, Deus é Deus do impossível. Nos acompanhe nessa oração. Pai eterno, Cristo amado, Deus da glória, Senhor maravilhoso, nós chegamos diante de Ti, Pai, com o nosso coração aberto, crendo, porque sabemos que Tu és o dono do ouro, o dono da prata, que Tu pode abrir portas de trabalho para quem está desempregado. Usa de misericórdia com os Teus filhos que nesse momento estão Te clamando a porta de emprego. Recebe também a nossa gratidão
pelo pão que chega nas nossas mesas. Te pedimos pela vida dos teus filhos, que nunca falte o pão nessa mesa, que nunca falte o alimento necessário. Pai, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, que se faz representar através das nossas ofertas. Nós te pedimos isso no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. E meu querido, você fica conosco na Rede Brasil, participando da Escola Bíblica Dominical, e nós vamos adorar a Deus também com mais um louvor. E dessa feita, o evangelista Alessandro Barreto, secretário da Superintendência das Escolas Dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida mais uma vez o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com mais um hino. E você continua adorando, pensando no céu, meditando. Deus tem uma palavra para o teu coração e o Espírito Santo de Deus está aí para te visitar, para morar em você, para lhe ajudar. Glória a Deus, vamos adorar ao Senhor com o hino de número 609. Na verdade, esse hino é uma proclamação, é uma certeza. A gente exclama uma convicção que Deus nos dará vitória se andarmos em plena luz e confiarmos só em Jesus. Vitória Deus dará a mim, eu sei, a vitória é nossa em nome de Jesus. Glória a Deus, exclame isso. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Com convicção, repita. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Diga, vitória Deus já deu a mim, vitória Deus já deu a mim, eu sei. Vitória Deus já deu a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus já deu a nós, eu sei. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha, está louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Acabamos de louvar a Deus, acabamos de ofertar ao Senhor, estivemos aqui contribuindo para a manutenção da obra de Deus. Chegou agora a hora de estarmos meditando na palavra. Hoje nós estamos na lição de número 3. Hoje, dia 19 de abril de 2026, estamos com a lição de número 3, que tem como tema a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Apesar do professor Jonas já ter lido, mas eu queria relembrar aqui o texto áureo e a verdade prática, já que você pode ter chegado aqui agora e perdeu o início do culto, né? Que começamos há alguns minutos. O texto áureo dessa lição está em Gênesis capítulo 16, verso 2, que diz assim: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Ao lado nós temos aqui a verdade prática, que diz assim: a impaciência é antagônica à fé. Por isso, não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre
com suas promessas no tempo certo. Maravilha. A leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 16. Já fizemos essa leitura, mas só para que você se situe, tenha uma noção, desculpe-me, da leitura que foi feita, né? Se situe. Gênesis 16, verso do 1 ao verso 16. Esta lição, a lição de número 3, ela tem princípios maravilhosos para a nossa vida. Nós já iniciamos esse trimestre há 2 semanas atrás, esta é a terceira semana, a terceira lição que estamos, e estamos estudando sobre um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento, que é Abraão, considerado o pai da fé. Ele recebe esse título na própria escritura, ele é chamado por este epíteto por conta da sua disposição em ouvir o chamado de Deus quando ele ainda estava em uma terra idólatra, em uma terra pagã. Ele tem um encontro com Deus. A Bíblia não deixa muitos detalhes de como esse encontro aconteceu, mas a Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 12 que o Senhor apareceu a Abraão, ou a Abrão ainda, antes da mudança do seu nome, e o chamou. E a Bíblia diz que o Senhor disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. São 3 rupturas consecutivas. Sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa do teu pai. Observe que são 3 rupturas na vida de Abraão. E ele conhece o Senhor. Nós estudamos em 2 lições anteriores a esta que estamos sobre esse encontro. A Bíblia não dá muitos detalhes, como eu já falei, mas diz que Deus apareceu a Abraão. E aí começa a história deste patriarca de Israel. É o pai da nação de Israel, porque de Abraão vem Abraão, Isaac e depois vem Jacó. E de Jacó, as 12 tribos de Israel. Então Abraão é considerado o primeiro patriarca de Israel. E todos nós sabemos, quando olhamos para as Escrituras, nós lemos sobre isso já na primeira lição, no capítulo de número 12 do livro de Gênesis, quando o Senhor Deus aparece para Abraão. Ele tinha 75 anos, não tinha filhos, a sua esposa 65 anos, uma mulher estéril, e Abraão fica em dúvida: como eu serei pai com esta idade e minha esposa também já idosa e sem possibilidade de gerar? E aí surge a história desta lição de hoje. Então nós vamos aqui ler. Eu quero convidar você a nos acompanhar, por gentileza. Você que não tem a lição da escola dominical, não se preocupe. Se você não tem a lição física em suas mãos, a Rede Brasil ela vai lhe ajudar, proporcionando você acompanhar na tela aí do seu televisor, ou do seu smartphone, ou do seu tablet, seja como você esteja acompanhando esse culto, você vai poder ler conosco a nossa lição. Então a introdução dessa lição nos diz assim, vejamos então, olha, está aí na sua tela, muito bem, a equipe já providenciou essa imagem, você pode nos acompanhar na leitura. Diz assim a introdução: Deus fez uma promessa a Abraão, mas o tempo passou e parecia que ela jamais seria cumprida. Abraão já estava com 85 anos e sua esposa também já era bem idosa. Então Sarai foi dominada pela impaciência e desejou agir por conta própria. Ela decidiu entregar sua serva a Abraão para que tivesse filhos com ela. Ao que tudo indica, o pai da fé e amigo de Deus não consultou o Senhor, mas deixou-se levar pela impaciência de sua esposa. Todos que são dominados pela impaciência sofrem consequências ruins, e com Abrão e Sarai não foi diferente. Nesta lição, meditaremos sobre a sabedoria divina de guardar com perseverança o cumprimento da promessa de Deus dirigida a seu
povo. Muito bem. Essa introdução já nos remete ao assunto propriamente desta lição. Como eu falei, Abraão teve essa experiência de conhecer a Deus e o Senhor o chamou para um objetivo específico, que era a partir dele, de sua semente, Deus levantar um povo, hoje o povo de Israel. Só que desse momento da aparição de Deus, do capítulo de número 12, até o capítulo de número 16, que é esse capítulo que nós estamos estudando hoje, passaram-se aí 10 anos daquela promessa que Deus disse. Lá no capítulo 12, o versículo de número 2, por exemplo, está claro quando a Bíblia diz assim: e disse Deus a Abrão, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus disse no capítulo 12 que faria dele uma grande nação, mas já havia passado 10 anos, e Abrão não havia gerado filhos ainda. Nós estudamos na lição passada de que quando Deus manda Abrão sair da terra de Ur dos Caldeus, Deus orientou que ele fosse para a terra de Canaã. Mas, de forma inexperiente, por assim dizer, Abrão vai de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã, mas lá ele encontra uma situação difícil porque estava passando um momento de grande seca e havia fome na terra. Em vez de ele permanecer onde Deus mandou, ele desce para a terra do Egito. E ali, na terra do Egito, nós não vamos recapitular o que foi visto lá na lição passada, mas só para lembrar uma informação, há todo um contexto em que envolve Abrão, sua esposa. Ele vai mentir para Faraó, dizendo que Sarai não era sua esposa, mas sim sua irmã. Há uma intervenção de Deus. E aí, nesse momento, Faraó o dispensa daquela terra do Egito e dá-lhes presentes, mas não só presentes, prata, ouro, veste, comida, animais, mas também servos e servas. E nesse contexto vai Agar, uma egípcia, uma serva que foi dada a Abrão como presente de Faraó. E é nesse contexto de 10 anos depois disso que Sarai, impaciente, porque Deus não havia ainda intervido na história, olha para Abrão e diz: olha, toma a nossa serva Agar como mulher e gera filhos nela, porque os filhos dela serão nossos filhos. Dentro do contexto das nações pagãs, de onde Sarai e Abrão vieram, fazer isso era algo muito normal. Um homem, um senhor que possuía empregados e empregadas, coabitar com uma mulher que não era sua, autorizado, obviamente, e até aprovado pela sua legítima esposa, ele coabitar com essa empregada e essa empregada gerar, aquele filho, culturalmente falando, era como se fosse da esposa legítima desse senhor. Então Sarai, diante desse contexto cultural, olha para Abrão e diz: bom, Deus nos disse que nos faria uma grande nação, capítulo 12, e o versículo 2 de Gênesis, e far-te-ei uma grande nação. Só que até agora nada aconteceu. Se você olhar para o capítulo de número 12 e o versículo 7, o Senhor disse assim: e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. Ora, 10 anos se passaram, esta grande nação não tinha acontecido, esta semente não tinha aparecido. No capítulo de número 15 de Gênesis, nós vamos ver quando o Senhor mais uma vez aparece para Abrão. O capítulo 15 e o versículo 4 em diante, o Senhor vai falar com Abrão sobre aquela promessa que havia feito no capítulo 12. O capítulo 15 e o versículo de número 1 disse: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E aí Abrão vai aproveitar esse momento e relembrar a Deus aquilo que ele tinha dito a ele no capítulo 12.
Versículo 2. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais a Abrão: eis que não me tens dado semente. É como se Abrão estivesse aqui cobrando a Deus aquilo que Deus tinha falado com ele lá no capítulo 12. E Abrão diz: não tens me dado semente, e eis que um nascido na minha casa será meu herdeiro. E o versículo 4 diz: e eis que veio a palavra do Senhor, ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então Abrão cobra a Deus o que Deus tinha dito, e Deus relembra. Era como se Deus estivesse dizendo, eu vou cumprir aquilo que eu falei, Abrão. Eu te disse que de ti sairia uma nação, que de ti sairia vários povos. E o Senhor diz assim, versículo 5: então o Senhor levou Abrão fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Versículo 6 diz: e creu ele, no caso aqui, Abrão, no Senhor, e foi-lhe isto imputado por justiça. Veja, no capítulo 15, Deus aparece para Abrão, faz uma promessa de que dele sairia uma nação, povos. Abrão com 75 e Sara com 65, Sarai. Quando é no capítulo 15, Abrão cobra a Deus: até agora nada. E Deus disse: eu falei que ia cumprir e vou cumprir. A impaciência humana, que é justamente o tema central da nossa lição de hoje, né? A impaciência na espera. Essa impaciência, desculpe-me, ela provoca ações e escolhas precipitadas. Geralmente, quando estamos impacientes, nós somos movidos a ações e atitudes fora da vontade de Deus. E é isso que vai acontecer aqui. Então observe que no capítulo 16, que é o texto que nós estamos lendo na lição de hoje, vai chegar o contexto em que completa-se esses 10 anos. E Sarai, impaciente, chega para Abrão e diz: olha, toma agora essa escrava e gera nela um filho. E a pergunta que nos vem neste momento é: será que Abrão, será que Sarai esqueceu de que Deus já havia por 2 vezes dito que faria algo acontecer? No capítulo 12, Deus prometeu. No capítulo 16, quero dizer, no capítulo 15, Deus ratifica, ou seja, Deus confirma. Inclusive no capítulo 15, capítulo 12 é a promessa, no capítulo 15 é a confirmação dessa promessa. Deus pede para que Abrão conte as estrelas dos céus, e o Senhor usa até um pouco de ironia quando diz assim: conta as estrelas, se as pode contar. Obviamente que Abrão, humanamente falando, jamais conseguiria fazer isso. É impossível, à luz da lógica, um homem conseguir contar quantas estrelas há no céu. Mas Deus usa essa forma didática, né, pedagógica, para dizer a Abraão: Abraão, fica tranquilo, se eu falei, eu vou cumprir. Olha, deixa eu abrir um parêntese aqui nessa mensagem. Se Deus falou, pode ser aparentemente algo fora do comum, pode ser algo impossível, mas se foi Deus quem falou, pode ficar tranquilo, Ele vai cumprir. Você não precisa ficar impaciente, porque Deus, Ele é fiel em fazer aquilo que Ele disse. Se Ele falou, então somente aguarde, espere, porque vai acontecer, porque Ele é fiel para cumprir com as suas palavras. Mas não foi isso que aconteceu. 10 anos se passaram, Abrão não tem filhos, Sara chama Abrão e pede para que ele coabite com aquela escrava. Aí começa todo o problema. Quando nós nos precipitamos, parece-me que Deus estava
olhando para Abrão e rindo, como dizendo: você não sabe ao certo ainda quem eu sou. Se passaram 10 anos, mas você ainda permanece inexperiente. Por quê? Porque se Abrão de fato soubesse quem Deus era, com a experiência que ele vai ter anos mais à frente, ele não teria escutado Sarai. Sarai se precipitou e Abraão também, ao dar ouvido a Sarai, se precipita e acontece aquilo que não estava no plano de Deus, que era ele deitar com uma empregada e dessa empregada gerar um filho. Vamos aqui para o primeiro ponto da lição, né? O primeiro ponto da lição fala o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. Está aí na sua tela. Diz assim: o plano para, entre aspas, ajudar a Deus. Quando Abrão questionou ao Senhor, dizendo que seu herdeiro provavelmente seria o Damasceno Eliezer, seu mordomo, o Senhor lhe assegurou que tal não aconteceria. O herdeiro seria um filho seu, de suas entranhas, entre aspas. Ou seja, um filho natural, biológico, não é? Nascido do ventre de Sarai. Isso está em Gênesis 15, do 2 ao 4. Mas o tempo passava, os anos seguiam-se e a promessa não se cumpria. Então, sua esposa, observando as circunstâncias desfavoráveis, a idade avançada do esposo e dela e sua esterilidade, pensou em uma solução humana, na verdade, um atalho para ver a promessa de Deus sendo cumprida. Assim, Sarai sugeriu que Abrão se unisse a Agar, sua serva, para que dela viesse um filho. Gênesis 16, 1 e 2. A impaciência tornou-se maior que a fé de Abrão e Sarai. O que eles não perceberam é que muitas vezes o Senhor usa o tempo, a espera, para forjar o nosso caráter. Que mensagem, né? Profunda nesse primeiro subtópico aqui do ponto primeiro. A gente percebe aqui essa frase me chamou muita atenção, e a gente percebe aqui que muitas vezes nós repetimos o que Abrão e Sarai fez. Eu vou ler novamente. Diz que a impaciência tornou-se maior que a fé. A impaciência tornou-se maior que a fé. É muito fácil a gente olhar para Abrão e para Sarai e apontar e descrever esses momentos de dúvida, de fraqueza, né? Mas é porque nós também não estamos ali. Nós não estamos no lugar deles. E quando nós paramos para pensar sobre esta passagem, percebemos de que é provável que se estivéssemos naquele lugar, no lugar daquele casal, provavelmente faríamos a mesma coisa. Porque isso nos mostra de que a impaciência é um aspecto humano que alcança todos nós. Como eu já falei, já estava há 10 anos naquele primeiro encontro do capítulo 12 e nada tinha acontecido. E quando nós olhamos para essa passagem, nós entendemos de que Deus muitas vezes cria situações para forjar o nosso caráter. O subtópico 2, que é logo em seguida, diz assim: Abrão aceita o plano de Sarai. Vamos ler comigo, por favor? Me acompanhe em tela. Diz assim: Abrão estava sendo pressionado. Era a coação da esposa e do tempo, e acabou aceitando a tentativa de Sarai em querer, entre aspas, ajudar o Senhor. Quando deixamos que a ansiedade e a impaciência tomem o primeiro lugar em nosso coração, a nossa fé sucumbe e acabamos cometendo muitos erros. Temos de seguir o conselho do salmista, que afirma que esperou com paciência no Senhor, Salmos 40, verso 1. Esperar com paciência é o segredo aqui, a chave que muda o quadro. Faltou paciência, faltou espera, faltou talvez confiança.
Porque se Deus havia dito que faria, como eu já comentei aqui há poucos instantes, Ele é fiel para cumprir. Mas o casal entra em desespero e, como diz a lição, quando deixamos que a ansiedade e a impaciência tomem o primeiro lugar em nosso coração, a nossa fé sucumbe. A fé de Abrão e de Sarai sucumbiu, afundou. E talvez você esteja pensando assim, mas ele não é o pai da fé. Ele é o pai da fé. Mas precisamos lembrar que apesar dele ser chamado na Bíblia de o pai da fé, ele era humano, como eu sou e você. Falho, limitado, cheio de incertezas, impaciente, duvidoso e aí por diante. Então isso não significa dizer que Abrão era perfeito. O Senhor sim é perfeito, como está em Gênesis capítulo 17, e o versículo 1, quando o Senhor disse a Abrão, Abrão, anda na minha presença e ser perfeito, porque eu sou perfeito, o Senhor disse a Abraão. Deus é perfeito, mas Abraão não. E aqui nós encontramos as características do ser humano, essa característica da impaciência, essa característica da dúvida. E aí sim, a gente vai para o terceiro subtópico da lição, eu queria que você nos acompanhasse nesse momento, que diz assim, Agar zomba de Sarai. Está aí em destaque na sua tela. Leia comigo, vamos participar, né? Nós estamos em uma escola bíblica dominical, então isso é um momento de leitura, de participação. Você pode até ler em voz alta aí enquanto eu leio aqui. Ponto 3, Agar zomba de Sarai. Agar também aceitou prontamente a proposta de Sarai e certamente se sentiu muito honrada. Então Abrão tomou sua serva e ela engravidou. Parecia naquele momento que o plano era perfeito e tudo ficaria bem. Porém, não demorou muito para Agar se levantar contra sua senhora, zombando dela e menosprezando-a. Gênesis 16, verso 4 e 5. Aí a parte final eu quero que você destaque aí, diz assim, o erro de Sarai trouxe para o seu lar o desprezo, a zombaria e certamente a tristeza e a dor. Observe que uma atitude impensada, uma atitude precipitada, provocou uma celeuma familiar, provocou um problema dentro de casa. E tudo isso porque faltou paciência, esperar no Senhor, aguardar no Senhor. Veja que o texto é claro porque Gênesis, o capítulo 16, e o verso 4 e 5 diz assim, e ele, no caso Abrão, tomou a Agar e ela concebeu, e vendo ela que a concebeu, ou seja, que engravidou, né? Foi a sua senhora, no caso aqui Sarai, desprezada aos seus olhos, aos olhos de Agar. Então disse Sarai a Abrão, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, ou seja, que está grávida, sou menosprezada aos seus olhos. Aí diz, o Senhor julgue entre mim e ti. Veja que começou a ter problemas em família. Foi Sarai quem ofereceu Agar a Abrão. E agora Sarai está cobrando a Abrão Sarai está cobrando a Abrão o que Agar estava lhe fazendo, que era menosprezá-la. E aqui acontece algo interessante, porque Sarai olha para Abrão e diz que o Senhor julgue entre mim e ti. Ora, isso foi uma sugestão dela. Você não vai ver em momento algum Abrão indo até Sarai dizendo, olha, vamos fazer assim. Foi uma ideia dela. E agora ela vem dizer que o Senhor julgue entre mim e ti. Houve uma falha de Abrão? Houve. Em que sentido? Se a sua esposa veio com um conselho que não era sábio, porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar e a tola a destrói. Então ela foi tola. Mas Abrão também foi falho. Abraão poderia ter dito, não, Sarai, não vou fazer isso, porque Deus apareceu para mim. Deus não apareceu para você, Deus apareceu para mim.
Tanto no capítulo 12 como no capítulo 15, a gente vai ver Deus aparecendo a Abraão. No capítulo 12 diz que Deus apareceu a Abraão. No capítulo 15 diz que Deus apareceu a Abraão. Então, no capítulo 16, Abraão poderia ter dito: eu não vou fazer isso que você está dizendo, porque eu sei quem falou comigo. Então, ele falhou também. Ele foi falho. No entanto, quem provocou essa falha, de fato, foi Sarai. A mulher quem provocou essa falha. E Agar, que era empregada, também está errada. Por quê? Quando ela engravidou, ela começou a zombar da sua senhora. Ela deveria ser respeitosa, ela deveria ser submissa, ela deveria ser grata. Por quê? Porque o fato de culturalmente ela se deitar com o seu senhor por uma permissão da sua senhora, isso era um sinônimo de consideração. E ela não fez isso. Então, na realidade, se colocarmos na balança, os três erraram. Sarai errou porque trouxe essa ideia fora da vontade de Deus. Abrão errou porque aceitou. Era para ele ter dito que não, porque Deus tinha aparecido para ele. E Agar, por sua vez, errou também em zombar de Sarai. Então, observe que uma ação, uma atitude feita impensadamente provocará certamente problemas sérios na família. E aqui, eu quero me dirigir a você de forma mais próxima aqui nessa câmera. Isso. Deixa eu só dizer uma coisa para você aqui. Eu quero me referir agora aos casais que me acompanham, marido e mulher. Cuidado com as escolhas que você faz. Cuidado com aquilo que você vai acertar, com aquilo que você vai escolher. Porque as suas escolhas poderão trazer tristezas ou alegrias. As suas escolhas poderão trazer luto ou vida. Suas escolhas poderão marcar definitivamente a sua história para o bem ou para o mal. Então pensem, orem, busquem a Deus. Será que essa escolha é a melhor? Se for a melhor, amém. Se não for, volte, dê um passo atrás, espere no Senhor. Já foi citado aqui Salmos 40, verso 1, que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É bom esperar Deus ouvir o clamor. Não tome atitudes antes de Deus falar, para que depois você não venha se lamentar por aquilo que você fez ou por aquilo que você escolheu. Muito bem, nós vamos avançar agora para o segundo ponto da nossa lição. O segundo ponto fala sobre as consequências de agir por conta própria. Vamos pedir que você leia conosco. Diz assim: o primeiro ponto subtópico fala sobre o conflito familiar. Foi o que nós estamos falando aqui agora, não é? Não tardou para as consequências do ato precipitado de Sarai se manifestarem. As primeiras foram a competição e a soberba. Agar, a serva egípcia, comportou-se como uma competidora fria e ingrata. Em sua altivez, ela passou a desprezar a sua senhora, causando-lhe mal-estar e trazendo confusão para o clã. Gênesis 16, do 4 ao 6. Foi aquilo que a gente acabou de falar nesse momento. Essa atitude precipitada, essa atitude impensada, provocou esta celeuma familiar, né? Esta querela familiar, essa confusão, essa divisão, esse momento de tristeza. E, infelizmente, muitas famílias estão vivendo em conflitos familiares por causa das escolhas. Por causa das escolhas. E esse momento que estamos aqui na Escola Bíblica Dominical é oportuno para pararmos um pouquinho e analisarmos qual tem sido a nossa escolha. Pare um pouco e pense sobre isso que está sendo dito aqui. Será que a gente pode amenizar alguma situação familiar apenas por uma escolha? Sim, é possível.
Então que essa lição venha falar aos nossos corações, né? Lembrando-nos de que há tempo para tudo. Lá em Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1 e diante, diz que há tempo de falar, há tempo de calar, há tempo de abraçar, há tempo de fugir de abraço, não é? Há tempo de plantar, há tempo de colher. Devemos ter cuidado para não sermos engodados aí por situações inesperadas, por uma atitude impensada. Bom, vamos seguir então para o próximo subtópico, que é o segundo subtópico, que tem como título A Fuga de Agar. Muito bem, está aí na tela, você pode nos acompanhar. Diz assim: Agar não se considerava mais serva de Sarai, mas tornou-se sua adversária. Diante da confusão, Sarai cobra a Abrão uma resposta imediata. Então o patriarca responde, abre aspas, e disse a Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. Fecha aspas, Gênesis 16:6. Agar e Sarai agiram erradamente e sem nenhum sentimento uma pela outra. Podemos imaginar a triste situação de Agar, grávida pela primeira vez, sem experiência, sem comida, sem água, solitária e errante pelo deserto. Que situação, não é? Que situação. Abrão, mais uma vez aqui, falha, porque ele, como líder da família, ou como cabeça da família, como patriarca, ele simplesmente pega aquela mulher grávida, escrava, e coloca na mão da sua esposa Sarai, que já estava chateada com Agar, já estava irritada por aquilo que Agar estava fazendo de errado, que era zombar dela. E Abrão diz: faz dela o que quiseres. E a Bíblia diz que Sarai começou a afligir a Agar. Versículo 6. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. Imagine se a Sarai dissesse assim: então eu vou matá-la. Já parou para pensar nisso? Porque Abrão disse: só faz o que tu quiseres. O que for bom aos teus olhos, pode fazer. Ele não demonstra nenhum tipo de apego àquela criança que era seu filho, né? Ele não demonstra nenhum tipo de consideração à mulher que estava grávida de um filho seu. E ele diz: faze o que achares bem aos teus olhos. E diz o texto: e afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. O que seria então afligir? Alguns comentaristas dizem que essa ação de afligir Agar era porque Sarai a maltratava com palavras. Outros dizem que a maltratava verbalmente, mas também restringindo-a de ter acesso a uma alimentação adequada, a um repouso, um local adequado. Outros chegam a dizer que pode incluir, inclusive, ações físicas, maus tratos. O texto não é muito claro, mas diz que Sarai afligiu a Agar ao ponto de Agar não suportar mais e fugir para o deserto. E você não vai ver aqui Abrão se disponibilizando a ir atrás, saber o que aconteceu, como estava a condição de saúde de Agar e do seu próprio filho que ela levava em seu ventre. Mais uma vez aqui, Abrão falha muito feio. Abrão falhou muito feio. Moralmente, diante de Deus, ele estava em fraquezas morais. O pai da fé também falha, né? Infelizmente, aqui fica para nossa reflexão aprender com os erros de Abraão. E a Bíblia é fantástica por isso, porque a Bíblia ela não apresenta apenas os triunfos, ela não apresenta apenas as vitórias dos homens e das mulheres, mas também suas fraquezas. Mas sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina a aprender com os erros dos outros. Ela nos ensina a não fazermos a mesma coisa.
E aqui é onde está um segredo, né? Onde está um detalhe, né? Qual é o detalhe? É de que nem sempre aqueles homens que deveriam, como Abraão, ter mais sabedoria, têm. Às vezes, a inexperiência, né, fala mais alto. O terceiro subtópico desse ponto 2 fala sobre Deus entra em ação. Isso aqui é muito lindo, né? Quando Abraão falha, aí Deus disse, então eu vou fazer o que é correto. Leia comigo esse terceiro subtópico, está aí na sua tela, marcado. Vamos ler, texto muito interessante. Deus é justo, fiel e amoroso. Ele ouve, vê e responde ao aflito. O Senhor ama a justiça e aborrece a iniquidade. Salmos 45, verso 7. Depois que Sarai afligiu Agar, esta fugiu e foi encontrada pelo anjo do Senhor no deserto, junto a uma fonte. Em seguida, ele lhe perguntou, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Gênesis 16, 7 e 8. Então o anjo lhe falou, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Versículo 9. Às vezes é preciso retornar ao lugar de onde saímos, nos humilhar, pedir perdão e esperar que Deus venha agir em nosso favor. O Senhor tinha uma promessa para Abrão, mas ele não desamparou a serva que estava em situação de vulnerabilidade. O eterno e justo não age como os homens. Havia também uma promessa para Agar, mas ela precisaria retornar e humilhar-se perante a sua senhora. Isso aqui é maravilhoso, né? Esse texto, ele nos faz refletir o seguinte: Sarai errou em oferecer Agar a Abrão. Abrão errou em não dar ouvidos ao que Deus disse e deu ouvidos ao que a esposa disse. Por fim, Agar também errou porque Agar zombava de Sarai e desrespeitava Sarai. Então, Sarai aflige aquela mulher, Abrão vira as costas para ela, aquela escrava, e ela vai para os desertos. Grávida, sozinha, inexperiente, sem descanso, sem proteção. E como Deus, ele é infinitamente bom, como ele é justo, como ele é maravilhoso, ele intervém. Independente de quem errou, de quem acertou, Deus não poderia ficar de braços cruzados. Por quê? Porque ele é justo. Se ele não ajuda Agar naquele momento, de alguma forma, Deus indiretamente estaria autenticando o que Sarai e o que Abrão fez. Então, o que é que Deus faz? Deus intervém e o texto diz que o anjo do Senhor aparece a Agar. Isso é lindo. Isso é lindo. O versículo 7 diz assim, e o anjo do Senhor, e a palavra anjo do Senhor aqui, na versão portuguesa, no hebraico não existe essa diferença entre letras maiúsculas e minúsculas, mas no português, a Sociedade Bíblica do Brasil, para diferenciar esse anjo, para mostrar que não era um anjo qualquer, coloca o anjo com a letra A no maiúsculo, né? Diz, e o anjo do Senhor a achou junto à fonte de água no deserto. O anjo do Senhor a achou. Essa expressão achar, que é um verbo, não é? Dá ideia de procura. E o anjo do Senhor aqui, na teologia bíblica, é entendido muitas vezes como uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. É uma pré-manifestação de Jesus, de Cristo, no Antigo Testamento. Então aqui a gente vê a intervenção do próprio Filho de Deus aparecendo e procurando Agar. Ele procura aqueles que precisam. E aqui eu vou
virar aqui para essa câmera mais uma vez para dizer uma palavra que veio ao meu coração agora. Se você estiver no deserto, sozinho, sozinha, sem proteção, sem acolhimento, sem ajuda, mesmo que você tenha, de alguma forma, provocado esse deserto, que foi o caso de Agar, mesmo que você tenha, de alguma maneira, contribuído para que esse deserto aconteça, eu tenho uma boa notícia para te dizer. Jesus vai lá te procurar. Porque o texto diz que o anjo do Senhor achou a Agar. Não foi a Agar que procurou o Senhor, foi o Senhor quem procurou ela. Foi o Senhor que foi onde ela estava e acolheu Agar. E sabe o que é que eu vejo aqui? Misericórdia. Sabe o que é que eu vejo aqui? Bondade, amor, beneficência ou benevolência. Eu vejo aqui uma ação amorosa e graciosa da parte de Deus. O texto diz que o anjo do Senhor achou Agar, ele foi em busca dela, ele foi à procura dela. Eu quero lhe dizer que o Senhor, ele está fazendo isso a mesma coisa contigo, e ele vai te achar nesse deserto. O anjo do Senhor aparece, encontra Agar e muda a história. Que coisa bonita, não é? Que coisa linda ver isso. Apesar de Agar ter errado, o Senhor não a desistiu dela. Por fim, o último ponto da lição, vamos correr um pouquinho aqui mais. Temos alguns minutos ainda. O terceiro ponto da lição fala o Deus que conduz a história. Isso aqui é muito bonito também. Primeiro ponto, ou primeiro subtópico do terceiro ponto, diz assim: o Deus que ouve e vê. Vamos ler? Na solene promessa a Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael, nome dado por Deus. Que privilégio! O significado do nome de Ismael é Deus ouviu. Agar parecia abandonada e perdida, Gênesis 16, 7 a 11, mas Deus se fez presente no deserto, viu e ouviu sua dor, o Eterno agiu em seu favor, e não só em favor de Sarai e Abrão, seu servo. O Todo-Poderoso honrou aquele filho que não era, entre aspas, da promessa, mas era filho do amigo de Deus e pai da fé. Amém. Que coisa linda, não é? Deus não somente foi em busca de Agar e do seu filho, como Deus também deu o nome da criança. Até aqui esse nome não existia. Os nomes das crianças eram dados no momento do seu nascimento, mas Deus se antecipa e diz o nome dele será Ismael, que quer dizer Deus ouviu. Que coisa linda, saber que Deus ainda ouve, mesmo você e eu estando de alguma forma errado. Porque Agar errou, nós já falamos sobre isso aqui, eu não vou repetir, mas ela errou. Mas mesmo errando, não respeitando a sua senhora, Sarai, né, subjugando sua autoridade, Deus foi lá no deserto e encontrou aquela mulher. Como eu falei, isso fala de amor, de misericórdia, de bondade, de graça, de benevolência. Deus, ele é benevolente. E graças a Deus por isso, que Ele nos ama ao ponto de ir até onde nós estamos, sem que tenhamos algum mérito por isso. Isso aqui é maravilhoso, porque mostra que Deus vai em busca de todos, independente se ele está certo ou errado. O segundo subtópico, já estamos terminando aqui essa lição, fala sobre tudo conforme a sua soberana vontade. Você pode conosco também ler, aproveite aí em família, vamos participar dessa leitura. Nos tempos de Abrão, era comum os homens serem pai, mesmo em idade avançada. Ele teve o seu primeiro filho com Agar quando já tinha 86 anos de idade, Gênesis 16 e 16. Para ele deve ter sido uma experiência muito impactante. E em obediência ao que lhe dissera o anjo, deu-lhe o nome de Ismael. Mas aquele não era o filho que Deus lhe prometera.
Ismael era o resultado de um plano traçado entre Sarai e Abrão e que envolvia sua serva egípcia, Agar. No entanto, vou repetir, no entanto, nada foge aos cuidados de Deus. Conforme o anjo falou para Agar, Deus fez de Ismael uma grande nação. Aprendemos por intermédio da vida do patriarca Abrão que Deus governa a história, pois Ele é soberano, e os eventos acontecem da maneira como Ele permite. Contudo, Ele intervém diretamente para realizar os seus propósitos, como fez com Agar. O Senhor já havia determinado o momento em que o filho da promessa, no caso aqui Isaque, viria ao mundo. Abrão e Sarai não poderiam fazer nada em relação a isso, mas somente aguardar o momento certo de Deus em suas vidas. Coisa maravilhosa, não é? Deus agiu, eu diria aqui que Deus consertou o que Abraão e Sara fez de errado. Eu não estou dizendo isso que Deus compactua com o erro, não. Eu estou dizendo que Deus é tão misericordioso que reverteu a história que Abrão e Sarai havia construído. E por fim, chegamos aqui ao último subtópico da lição, que é o terceiro, que fala sobre o cuidado de Deus em todo o tempo. Vamos ler? Todos nós juntos. Maravilha. Diz assim: quando Sarai tratou severamente Agar, esta fugiu pelo deserto. Gênesis 16:6. A cena desperta compaixão. Quem ajudaria uma serva estrangeira e sozinha? Contudo, esse contudo aqui é maravilhoso, né? Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa desapercebido a seus olhos e que o Senhor vela pelos que sofrem. Ele responde e cuida de nós em tempos difíceis e nas aflições, quando ninguém mais vê o que nos aflige. Nos momentos difíceis que Abrão, Sarai e Agar estavam enfrentando e que em nossa jornada nós também passamos, precisamos orar e confiar em Deus, experimentando sua paz. Filipenses 4, do 6 ao 7. Obtendo da sua força, Efésios 3, 16 e Filipenses 4 e 13. E recebendo a sua misericórdia, graça e ajuda. O Deus soberano, em seu infinito amor, há de nos acolher. Amém e amém. Fica então essa lição preciosa dessa família, né? A família de Abraão, a família do pai da fé, que de alguma forma fracassou, mas Deus foi bondoso, Deus foi misericordioso e estendeu as suas mãos e trouxe graça, misericórdia e bondade. Portanto, fica aqui esta lição para nós hoje, que possamos aprender com os erros de Abrão, com os erros de Sarai e com os erros de Agar e não fazer a mesma coisa que eles fizeram. Como eu já disse, a Bíblia nos ensina que nós aprendemos com os acertos e com os erros dos personagens bíblicos. E por isso que a Bíblia é maravilhosa, porque ela não esconde as fraquezas de ninguém, pelo contrário, ela as expõe para que possamos aprender com o erro dos outros. Vamos orar neste momento então, vamos agradecer a Deus por esta manhã maravilhosa e dizer a Deus o nosso muito obrigado. Se você puder orar comigo, ore. Pai querido, queremos te agradecer, Senhor. Queremos louvar o teu nome. Te bendizer por esta lição tão preciosa que nos concedeste, de aprender, Deus, sobre a vida deste patriarca Abraão, inclusive aprender com os seus erros. Nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia para que não façamos as mesmas coisas erradas que Abrão e Sarai e Agar fizeram, mas que possamos juntos crescer na graça e no conhecimento, Senhor, e aprender de tua parte. Fica conosco, meu Deus, nos concede, Pai, uma tarde na tua presença e que possamos juntos, Senhor, estarmos na tua presença, que tenhamos uma noite abençoada.
Abençoa aqueles que estão, Senhor, neste momento nos acompanhando em tudo. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, no nome de Jesus. Nós estamos concluindo agora. Vamos impetrar a bênção apostólica. Mas quero agradecer ao professor Jonas. Chega aqui, amigo. Muito obrigado mais uma vez por ter atendido a escala do nosso pastor, por ter dividido aqui. Aprendemos bastante com esse casal, com essa família, né? E vamos agradecer a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do querido e amado Espírito Santo esteja sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.